Fala, minha gente, pode chegar mais um Papo de Boleiro no pedaço, tá certo, é hora de conversa diferente, conversa especial, e você já sabe, vai lá no nosso canal, tá aí na tela, se inscreva, venha fazer parte do nosso time. E hoje, com muito prazer, recebo um amigo de longa data, quase 40 anos de convivência no mundo do futebol, já fazia acho que uns 15 anos que eu não via ele, o Nelson Batista, e é um prazer ter você aqui de novo, Prazer Nelsinho. todo meu, Que saudade Fernandinho. boa, rapaz. Sabe que é Saber. aquela coisa de muito tempo sem ver, mas na hora que eu abri a porta para você entrar lá, você fala, pô, você já vê aquele sorriso, você fala, pô, é o cara, não tem jeito. São longo tempo de trabalho, né? Eu acho que é muito importante isso aí. Isso é uma das coisas, assim, dentro da minha carreira, Fernandinho, que eu prezo muito, né? Eu acho que é muito importante isso aí, o respeito, né? E nós sempre tivemos, né, com a sua equipe, né, na época do Luciano, do Leandro Vale, Vale, uma grande amizade. E estamos aqui hoje, vamos conversar, né? pois é, e o Nelsinho Batista, de bola você já tem mais de meio século. Ah, já tenho. Eu tenho, de vestiário, eu tenho, acho que 56 anos de vestiário. Eu comecei, hoje eu estou com 73 anos, né? Você tá igualzinho, Nelson. Tá Igualzinho. igualzinho, cara. Meus cabelos já não Não, são você era mais um os pouco mais mesmos. cabeludo, mas você tá igualzinho, cara. Eu não sei É, se é a serenidade que você sempre teve, acho que preserva isso. eu me sinto bem, graças a Que bom. Deus, estou bem. Estou dando uma descansada agora, né? Uma parada para ver aí, assistir o futebol brasileiro de perto e poder voltar o ano que vem já dirigindo uma equipe. O que são 53, né, de vestiário? 56. 56, o que são 56 anos vivendo num vestiário? Como O que que é atleta, e o que como que é um vestiário? um vestiário, acontece de tudo, Fernandinho. Acontece de tudo. É jogador que chega atrasado, é jogador que reclama da chuteira, é você que fica puto porque os jogadores estão demorando muito para sair, você tem que entrar, discutir ali e tal. Então, realmente eu acho assim, que eu sempre falo que quem ganha o vestiário, quem tem o respeito dentro do vestiário, tem grandes possibilidades de fazer um grande trabalho. E uma frase que a gente ouve no futebol, que é muito antiga também, porque no futebol existem leis que não são escritas, né? Mas são leis É. que regem o mundo do futebol e o universo do futebol. Por que o vestiário é sagrado? Porque ali você sabe que além de ser sagrado, é privado, né? Então ali realmente você pode dizer, cobrar tudo aquilo que você tem que mostrar, principalmente para os atletas, né? Porque ali acontece às vezes, muita discussão entre os jogadores, às vezes nós mesmos falamos um pouco mais forte com os atletas, e isso aí, e às vezes vaza assim algumas palavras que, se fora do vestiário alguém souber, fica muito deselegante, né? Então, por isso que O muita bicho gente, pega. o bicho pega, exatamente. O vestiário de um treinador é diferente do vestiário de um jogador? Você passou pelos dois. Passa Olha, ainda. o vestiário eu como atleta, né? Eu sempre procurei ajudar os companheiros dentro do campo, dentro do vestiário, né? Sempre conversando. Às vezes você vê um jogador que estava meio cabisbaixo, você vai e conversa, né? Então você tem uma amizade mais assim próxima, porque ele é um atleta como você. Então, você tem uma condição assim de saber mais. Agora, o treinador também ele tem essa missão e ele tem que ser mais observador do que o atleta para atleta, porque ele tem que sentir quando o atleta está cabisbaixo, ele tem que sentir, conversar com o jogador que às vezes as coisas dentro das quatro linhas não está acontecendo, né? Às vezes, por exemplo, um artilheiro que não está fazendo, está perdendo os gols, não está fazendo. Então, são atenções que você tem que ter, porque são ali 30, 40 cabeças, e cada uma pensando diferente.
né? E você tem que fazer essas cabeças pensarem, pelo menos 60%, 70%, você tem que fazer elas pensarem iguais. Mandar é mais difícil que jogar? Puxa, muito mais. Muito mais. Eu digo assim, não é mandar, é comandar. Conduzir, perdão. Comandar, né? Eu acho que jogar, eu tinha assim, como atleta, eu me preparava, eu tinha assim grandes objetivos para a minha carreira, né? Então eu sabia que eu tinha que me estar preparado para vencer os obstáculos. E como treinador, você tem que pensar, né? Você tem que pensar muito no que você vai conversar com os jogadores, o que você vai preparar para um treinamento tático, né? Ali jogando, fazendo, praticando aquele trabalho tático que você vai fazer, quer que faça durante o jogo. Então é muito difícil, é complicado. Quem trabalha mais, o jogador ou o técnico? O técnico. O técnico, sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque Vai além do jogo. eu como atleta, como eu já disse aqui, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar sempre atento. Agora, terminou o treino, ele toma um banho e vai para casa. O treinador, ele termina o treino, ele ainda vai rever aquilo que aconteceu, ele vai ver os vídeos do treinamento, ele vai ver as edições do jogo anterior, o que aconteceu no setor esquerdo, o que aconteceu no setor de meio campo. Quer dizer, ele não trabalha. É mais chato. Não é mais chato, é mais assim... Menos prazeroso? Mexe. Não, é prazeroso. É. Mexe com você. Por quê? Porque você quer ajudar, você quer fazer com que o seu time seja uniforme. Você não quer perder nenhum atleta dentro de um jogo. Você quer que todos estejam em condições de fazer aquilo que tem que fazer. Cada um tem que saber a sua função. Para refrescar a memória, rapaziada mais nova, que eu sempre fui lateral direito. Lateral direito. Durante muitos anos. Conta um pouquinho onde você jogou, só para a galera, a gente vai colocando aqui, só para matar a saudade, as camisas que você já vestiu. Eu iniciei na Ponte Preta, de Campinas, né? Sou ponte-pretano, né? E eu tinha, na época, 16 anos, né? 16 anos, e eu joguei na Ponte Preta durante 4 anos. Aí, em 71, o São Paulo me contratou, né? Contratou o Samuel e o Teodoro, né? Nós viemos os 3 para o São Paulo emprestado por 90 dias. Para ver o que ia dar. Para ver o que ia dar, porque eu tinha na época 20 anos. Não é, né? Como hoje, que 20 anos o cara tem bobear, é consagrado, está no exterior. Eu tinha 20 anos, Samuel também, o Teodoro também era um pouco mais velho, mas devia ter seus 23 anos na época. E nós viemos e deu certo, né? Eu fiquei no São Paulo durante 6 anos, né? Eu praticamente no São Paulo. Na Ponte Preta eu fui titular. Quando eu comecei a trabalhar no time principal, eu fui titular até sair, né? Com o seu José Duarte e com o Cilinho. Aí eu vim para São Paulo, quem me contratou, o treinador era o seu Oswaldo Brandão, e o seu Oswaldo ficou, acho que 3 meses só, e aí saiu. Mas os primeiros 2 anos, eu fiquei na reserva do Forlan. Né? Histórico também. Eu fiquei na reserva do Forlan. Depois, já o terceiro ano, eu comecei a jogar e fui titular os últimos 4 anos. Né? Aí veio, na época, o São Paulo trouxe o Minelli, né? E aí acabei perdendo a posição, e aí houve um interesse do Santos e eu acabei indo para o Santos. Né? O treinador era o Ramos Delgado, né? Jogador histórico do Santos, argentino, né? Grande pessoa. E aí nós fomos para lá e ele acabou saindo também logo em seguida e veio o seu Chico Formiga, né?
Aí nós ficamos lá 4 anos. Você pegou os meninos da Vila, não pegou? Eu fui a primeira edição. Você foi o meninão da Vila. Eu já tinha 30 anos, né? Eu já tinha 30 anos, mas ainda era o menino da Vila, né? Quer dizer, Newton Batata, Juari, João Paulo, né? Toninho Vieira, lindo, enfim, lindo. Vários jogadores. Então nós ficamos lá até 79, 80, eu fiquei no Santos. Aí também aí eu já tinha 34 anos, né? E eu vi que ia ficar difícil para mim jogar. E aí o Candinho me convidou para vir para o Juventus, daqui de São Paulo. Grande Moca. Grande Moca. Aí ficamos no Juventus por 4 anos. Levantaram o caneco. Ganhamos, né? O único título profissional que o Juventus tem é a Taça de Prata, a antiga Taça de Prata, né? E nós conseguimos ganhar. Carlão Pracidelli, Deodoro. Carlão Pracidelli, Gatãozinho. Como jogava César Papiani. Olha aí. Enfim, Deodoro, né? Tudo, Bizi. Tinha gente muito boa. Camisa tradicional. E nesse meio tempo, como boleiro, uns canecos pintaram, né, Nelson? Sim. Eu tive, os clubes que eu passei, o Fernandinho, eu fui campeão. Que legal. Ponte Preta, São Paulo, Santos e Juventus. Não é qualquer um. Foi o do Santos, o do Juventus foi o mais assim, até por a gente ganhar uma taça de prata, era a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, praticamente, né? Hoje, né? Então, foi importante. E tem uma história engraçada, você estava contando para a gente, não sei se você pode falar, problema na decisão, que vocês tinham levado um couro no primeiro jogo, aí depois pintou lá. Como é que conta essa história aí, Nelson? Nós fomos jogar o Juventus, era um mata-mata, né? Então, chegou o Juventus e chegou o CSA. De Alagoas, time tradicional no Brasil. E tinha um time muito bom, o meio-campo deles era muito bom. E lá no jogo foi 3-0 para eles. Tomaram couro. Tomamos couro. Só que naquela época não contava os gols, não era por saldo de gols a decisão. Se a gente ganhasse aqui, né, ganhasse como ganhamos aqui de 1-0, né, já tinha uma terceira partida aqui em São Paulo mesmo. Então, nós fomos lá, perdemos, e aí, no futebol, existe malandragem. Né? Assim, a malandragem que Mas não deram um negócio para o Branco Bebê lá na Copa do Mundo? Dentro das observações, né, que foi feita lá em Alagoas, em Maceió, armaram, né, o pessoal armaram na chegada do CSA no Parque São Jorge, um médico que fazia o antidoping, que era conhecidíssimo, fazia o antidoping da CBF, foi no vestiário deles. Mas não tinha nada, não tinha nada da CBF, não ia ter doping. Foi aquela história da bola. Só que quando ele chegou lá e falou, vai ter antidoping, o CSA perdeu 4 jogadores. Alguém tinha tomado uma gasolina que não devia. Alguém estava preparado. Né? Isso era muito comum no futebol, porque não tinha. Na NBA teve durante muito tempo. No esporte, isso aí, esporte olímpico, a Rússia teve tantos problemas. E acabou que Alemanha nós ganhamos o jogo, né? Ganhamos o jogo de 1-0 e fomos para o terceiro jogo no próprio Parque São Jorge e ganhamos também. E, Nelson, eu acho que, tua carreira como jogador é vitoriosa, mas acho que como treinador, acho que foi teu ápice profissional, né, cara? Sim. Eu me lembro que, foi um dos momentos... Aí você resolveu pendurar a chuteira e já foi direto para ser treinador? Ou, de repente, deu um tempo, alguém falou, vem para cá, vamos começar? Não, eu estava no Juventus, né? O fim no Juventus foi o seguinte... nós estávamos jogando contra o Taquaritinga, era o último jogo do campeonato. E eu, dentro do jogo, eu saltei numa bola, né? E aquelas bolas que vêm assim, imprensadas, cheio de veneno, né? Eu saltei, só que quando ela quicou, ela saiu de mim. Aí eu tentei achar ela no ar, eu estava no ar, né? Eu tentei ainda pôr a cabeça na bola e esqueci da proteção no joelho. E quando eu caí, né, estava um dia meio chuvoso, eu estava jogando com trava de alumínio,
e a trava, eu caí e a trava agarrou a E grama. o corpo rodou. E o corpo rodou. Nossa. Então eu tive Rasgou assim, tudo. rasgou tudo, tudo. E aí, naquela época. Não é como é hoje a não é medicina. como O Neymar hoje. vai operar agora, fica Exatamente, não é legal. como hoje. Muita gente E volta e aí, volta melhor. até. eu também já estava em final de carreira, né? Aí acabei parando. Deu, chega. É. Aí o Candinho, Grande figura também. um cara, esse eu tenho uma gratidão muito grande Ele é um por ele. figuraço, grande Muito, Candinho. muito. Cara que eu respeito muito. Ele estava no Guarani. E o Candinho foi sempre um cara, né, no Juventus, que ele falava assim, pô, vocês precisam fazer o curso de treinador. Era eu, o Gatão e o Teodoro. Pô, vocês precisam fazer o curso de treinador, tá chegando o final da carreira de vocês, tal. Não, vamos fazer, fizemos, tal. Bom, o dia que eu parar, o dia que vocês pararem, eu vou ajudar vocês, tal. Mas tem que ter o diploma. Aí eu parei e tal, e ele estava em Campinas, no Guarani, né? E aí eu fui lá procurá-lo, né? Eu tinha decidido a parar, eu fui lá procurá-lo. Aí ele falou, pô, você vai ser meu auxiliar aqui. Mas ele tinha jogado 2 partidas no Paulistão e tinha ganho uma e perdido outra. Então ele falou, pô, deixa eu ganhar aqui lembro até o nome do presidente do Guarani, que era o seu Leonel. Seu Leonel. Seu Leonel. O Beto Zini veio depois. Aí ele falou, deixa eu ganhar aqui, que aí eu falo com o seu Leonel e eu vou trazer você como meu auxiliar. Eu falei, tá bom, vou esperar. Depois de 2 dias, o São Bento procurou ele. Procurou o Candinho, né? Porque o Candinho tem um grande nome, um grande reconhecimento lá, salvou o São Bento várias vezes de rebaixamento, né? E o presidente ligou para ele e falou assim, pô, eu preciso de um treinador barato. Tá bom, aí o Candinho falou, eu tenho um para pôr aí para vocês. Aí o Candinho conversou com ele, coincidentemente o São Bento vinha jogar no final de semana com a Ponte Preta, né? E aí se encontramos em Campinas e a boleirada, né? Os jogadores de São Bento achando que eu estava sendo contratado. Para jogar. Né? O Odairzinho, né? Sim. Era o lateral. Depois jogou no Palmeiras. Ele falou, pô, pensei que tinham contratado você para o meu lugar e você é o treinador. Eu falei, sou o treinador. Então, fizemos uma campanha, começando pelo São Bento, né? O objetivo era não cair e não caiu, né? Então... E acho que o teu grande cartão de visita, para quem não lembra, nunca aconteceu isso. A final do Campeonato Paulista de 90, e eram 2 treinadores emergentes. O Nelson, tocando o Novo Horizontino, que era uma potência agronômica, a cidade, né? Com também investimento em engarrafadoras e refrigerantes, era uma família de Biasi que estava investindo muito forte lá, e o Bragantino, que tinha a força política do Nabia Bichedi, que tinha um outro jovem treinador no começo, que era o Vanderlei Luxemburgo. E pela primeira vez na história do Campeonato Paulista, nós tivemos uma final com 2 times do interior. Final caipira. E eu tive o prazer de estar lá e acompanhar essa final, que foi sensacional. E alguém tinha que ganhar, alguém tinha que ser campeão. O campeão foi o Bragantino. Mas vocês saíram iguais daquela decisão, como os grandes nomes da década do início da década de 90 no futebol brasileiro. Tem uma curiosidade aí. O Bragantino mereceu, foi campeão, tudo. Mas o Bragantino, nos 3 jogos que nós jogamos, empatou. Ninguém ganhou. Né? Então, por exemplo, nós tínhamos não era 2 turnos na época, era um turno só. E nós jogamos em Bragança e empatamos 1-1. Aí, no primeiro jogo da decisão, eles foram em Novo Horizonte, empataram 1-1. E nós viemos em Bragança para o segundo jogo da decisão, empatamos 1-1 também. Então, era muito equilibrado. Esses 2 times eram muito equilibrados. Nelson, como é que foi, não da noite para o dia, mas normalmente essas situações transformam a vida das pessoas. Você dormiu como um bom treinador e acordou como um treinador de ponta do futebol brasileiro depois daquela final. Foi. Como é que vocês chocaram o país, porque ninguém nunca tinha visto isso. 2 times do interior com 2 novatos, arrebentando com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Portuguesa, que estava forte sempre na época, deixou muita gente pelo meio do caminho. Cara, deve ter sido uma avalanche na vida de vocês, né? Veja bem, para mim, principalmente, né? Eu estava até
no sábado, nós jogávamos no domingo contra o Bragantino, era a decisão do campeonato. E no sábado, nós estávamos concentrados na, se você deve lembrar da Fonte Sônia, Sim. né, ali em Valinhos, e a gente estava concentrado e a mídia estava tudo lá, né? Vocês faziam aquele plantão Pô, no ficava hotel, né? almoçava com a galera, almoçava Então, junto com os jogadores, cara, que loucura. E o Corinthians jogava com o Cruzeiro no Pacaembu. E o Corinthians Já era brasileirão. Era brasileirão já. E o Corinthians perdeu esse jogo para o Cruzeiro de 1-0. E aí a própria mídia, né, falando, pô, acho que eles vão vir atrás de você, tal, tal, tal. Mas eu não tinha nada, não tinha acontecido nada, né? Aí jogamos, né, perdemos o jogo, eu fui para Novo Horizonte, que eu tinha deixado muita coisa lá e eu não ia continuar, né, porque naquela época o Novo Horizontino não parava 6 meses. E aí foi quando eu estava lá, eu recebi um telefonema, né? E aí mostrando o interesse que o Corinthians tinha em me contratar e tal. Eu falei, não, eu também tenho interesse, né? Pô, imagine. Aí esse empresário chegou e falou assim... Foi o Adicuri? Adicuri. Esse era o cara da época. Só que você tem que estar aqui 5 horas da tarde. Era 11 horas da manhã, eu estava em Novo Horizonte. Que dá uns 500 quilômetros de São Paulo. Por aí. Aí Por que isso do horário? Não sei, porque tinha... Coisa do seu Matheus. Tinha mais alguém querendo... Colocar um treinador ali. Treinador, né? Então ele falou, não, você tem que vir. Eu falei, não, eu vou direto então, não vou nem passar em Campinas, vou direto. E fui, né? Aí se encontramos na casa do seu Vicente. Que era o presidente, seu histórico Vicente Matheus. Vicente Matheus. Fala espanhol, o que você quer? Grande. Ele fala, mas fala espanhol, o que você quer? E ele estava meio doente, né? Porque a torcida no Pacaembu no sábado tinha pego no pé dele, xingaram ele, ele estava meio doente. Estava meio doente. Aí eu cheguei e tal, ele estava todo encapuçado, todo. Aí o Nenê, né? O Nenê do Posto, lembra? Era o diretor de futebol, Nenê do Posto, Zulu. Tinha essa turma toda. Zulu, pelo amor de Deus. Lembrou agora do Zulu? Tem história. Você é bastidor da bola, gente. Tem coisa que não dá para falar. A gente fala o santo, mas não fala o milagre. Aí ele olhou para mim e falou, esse aqui é o treinador do Novo Horizontino, tal. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, pô, mas você é muito novo para dirigir o Corinthians. Falou assim mesmo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 40 anos na época. Eu falei, não, se o senhor acha, então eu não sei porque que eu... Perdi viagem. Se o senhor acha isso, eu não sei o que eu vim fazer aqui, né? Aí entrou o Nenê e tal, o Vadi e tal, já... Ele era muito direto, o Matheus. Aí começamos a conversar, tal. E aí nós começamos a acertar, né? Ele foi... Era ruim de dinheiro, hein, Nelson? Olha, eu acho assim, eu ia muito, ele queria sempre que eu fosse, quando os jogadores iam discutir a premiação, ele falou uma coisa uma vez que eu gravo, eu sempre lembro. Ele falou, os jogadores pediram uma quantia, ele falou assim, olha, eu posso dar isso aqui. Eu posso dar isso aqui que vocês querem também, mas não sei quando vou pagar vocês. Agora, esse aqui, que eu estou falando que eu posso dar, amanhã de manhã vocês podem ir aqui na agência do Bradesco. Ia todo mundo fazer fila ali no Parque São Jorge e passar carro. Vocês podem passar na agência que o dinheiro já está lá. Pô, quer dizer, então era um cara assim. Ele cumpria. Dificilmente se atrasava alguma coisa com ele. Dificilmente. Quando ele assumiu um compromisso com você, era um cara muito, muito assim, determinado, né? E ele pegou a confiança em mim, né? Porque eu sempre conversei com ele e tal, e as coisas
davam certo, né? Deram certo dentro do campo também. Para quem não lembra, desculpa te interromper, o Nelson foi o técnico que fez o Corinthians, junto com os jogadores, que a gente vai contar essa história agora, que ganhou o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians, que era uma fila interminável, tinha saído da fila em 77, anos, né? E 80 anos o clube estava fundado, nunca tinha sido campeão brasileiro. Brincava que o Corinthians não tinha, era regional, não saía de São Paulo, e ganhou aquele campeonato improvável em 90, porque eu digo improvável não pela bola, porque ninguém acreditava. Sim. Ninguém acreditava. E aí começou, você vem de um vice-campeonato paulista, que é histórico também, com o Novo Horizontino, já pula para um campeonato brasileiro do Corinthians. Foi. Como é que surgiu? Como é que você montou aquilo? Olha, eu acho assim, eu acho que os jogadores estavam assim também necessitando de um comando, né? Quando nós pegamos o Corinthians, assim, dentro do elenco tinha muitos garotos, né, que não tinham condições de estar ali. Então era difícil até para você trabalhar com o grupo, porque era muita gente. Então E uma galera que não tinha bola para jogar no Corinthians. Exatamente, não tinha. Quer dizer, tanto que nenhum deles conseguiram ir à frente, né? Pararam, foram para outro ramo. E aí nós começamos a organizar o time, né? Os jogadores foram entendendo e foram respeitando, né? Tivemos alguns problemas, né? Mas os resultados, né? Nós jogamos 12 pontos, né? Nós ganhamos 10. Então, na reta final. Não, no início. No início. Lembra que nós pegamos e ganhamos do Fluminense, ganhamos... Depois deu uma escorregada e no fim que vocês foram sempre buscando resultado no mata-mata. Que era mata-mata aquela época. Era mata-mata, a classificação. Tanto é que a classificação nossa foi uma classificação meio perigosa, porque nós ganhamos, né? Nós estávamos bem, nós estávamos em quarto lugar. Aí nós perdemos um jogo para o Goiás, 2-1 em Goiânia. E a gente já ia direto para jogar em Belo Horizonte na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Bom, aí perdemos o Goiânia, do Goiás e ganhamos o Atlético no Mineirão, 3-0. Aí o Atlético, aquele time que ele foi primeiro lugar do começo ao fim do campeonato. Nós ganhamos lá de 3-0. Aí viemos para cá, nós tínhamos que não podíamos, se a gente perdesse o Fernandinho, tinha 5 combinações que tinha que dar certo para a gente entrar, não classificar, para cair fora. Tinha que acontecer 5 combinações. Bom, nós perdemos para o Internacional de 3-0 no Pacaembu. O Internacional, se perdesse da gente, caía naquele ano, né? E de 5 combinações, se a Portuguesa não empata com o Goiás no Canindé, a gente estava fora dos 8. Nós classificamos em 8º lugar. Você acredita? Era para ser. E a gente tinha programado uma concentração integral, né? Uma concentração integral. Ia gastar, porque ia ficar em hotel, né? Lá na Rua Rocha? Ali é o... No Bela Vista, ali, Bela Vista, Bela Vista, Bexiga. Nós ficávamos ali. Pô, quando eu cheguei no clube na segunda-feira, o seu Vicente me chamou e falou assim, não tem mais concentração. Como, seu Vicente? Está tudo combinado. Ele não estava botando fé. Não, porque nós perdemos. Sim. E ele falou, não, vai jogar um jogo só e não tem concentração. Não estava botando fé. Não tem, não vai. Não, falei, seu Vicente. Aí conversamos. Falei, seu Vicente, se a gente perder para o Atlético, é um jogo só. Acabou. Né, você não vai gastar. O senhor não vai gastar, mas nós temos que manter esse regime. E aí ganhamos do Atlético, né? Ganhamos do Atlético e aí a equipe cresceu, né? E era um time que não era fácil de governar. Ronaldo Giovanelli, Neto, Paulo Sérgio, Giba, Jacenir, Márcio Bittencourt,
Tupanzinho. Tupanzinho. Mauro Van Basten. Nelsinho, era um time difícil de tocar. Era difícil. Que era assim, jogadores, por exemplo, como o Neto, que uma personalidade extremamente forte. Um cara que chamava muito o jogo para ele. Jogou muito aquele campeonato, fez jogos impressionantes, gols impressionantes. Aquela até acho que foi uma grande temporada do Neto. Ronaldo criado lá dentro, meio que o dono do clube. E queira ou não queira, o Márcio, o Maura, é aquela boleirada que meio, vamos falar português, mandava, né, no clube. Se você não pegar aí. E como é que era administrar esses bichos? Pela condição, né, que nós encontramos, né, que o treinador na época era aquele que era dono vendia carro. O Fabiano? Não, vendia carro. Zé Maria? Zé Maria. Então, aí estava difícil. Os caras tomaram conta. Boleirada, isso acontece. Boleiro tomou conta do vestiário, é duro para chegar. Vou te dar um exemplo. Palmeiras recente, Flamengo recente, que é difícil apagar esses incêndios e tomar conta. Muita cobra com veneno dá problema, Júnior. Muita cobra com veneno junto dá problema. E todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer falar e ninguém aceita a cobrança. O ambiente é esse. Tinha essa queda de braço? Tinha. No início. Como eu disse para você, no início foi difícil. Como você domou os bichos? Eu tive assim, por exemplo, no meu segundo dia no Corinthians, eu tive não foi problema, mas foi o jeito que ele estava acostumado e eu cortei, né? Por exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo... Goleiraço, hein? Goleiraço. Foi um dos grandes responsáveis também, né? Nós terminamos um coletivo. Galã, bonitão. Nós terminamos um coletivo e ele estava no gol do fundo, né? Lá do Parque São Jorge. Lá no Parque São Jorge, gol do fundo. Treinando com o Aguinaldo. E ele veio reclamando em cima do Marcelo Djan. Que era o zagueiro, esqueci do Marcelão, engenheiro. Mas veio assim, falando alto. E ali no Parque São Jorge, os torcedores ficavam tudo ali, sempre cheio. Tudo alambrado, né? A água, o gelo, ficava tudo ali perto. Então, reuniu ali e ele começou a falar. E eu falei com ele, falei, Ronaldo, não vai falar. Falou, quer dizer que não pode mais falar? Eu falei, pode, mas não na hora errada, na hora certa. Se você tem algum problema, que a defesa falhou ou que alguém falhou, nós temos que acertar entre nós. Não temos que ficar gritando para o mundo o que está acontecendo aqui. Aí ele falou, então não vou falar mais. Tá bom, então você não fala mais. Aí ele ficou uns 2 jogos sem falar, ficou quieto. Mas daí ele começou a ver que a cobrança era para melhorar, né? Que a gente estava atacando as feridas mesmo, né? E todos eles... Ali foi o divisor de água, né? Se você não toma posição, ia ser mais um passando ali. Não tem, porque os caras tomavam conta. Vamos falar o português claro. Só tomaram conta porque permitiram. Exatamente, faz parte. Exatamente. Eu tenho outra passagem do Wilson Mano. Lateral importante, Coringa lá, né? Eu cheguei lateral, quarto zagueiro, volante, jogar de tudo. Eu cheguei no Corinthians, ele estava machucado. Então, o Giba começou a jogar. E o Giba cresceu assim muito, né? O Giba era, apesar de ser o lateral, era um dos caras importantíssimos, porque o Neto pegava a bola, sem olhar, o Neto metia no bico da grande área e ele chegava. Já estava lá. E ele chegava, cruzava bem. Aí um dia eu estou na sala, né? E o Wilson Mano, depois, já eram às 6h30 da tarde, já tinha saído a lista de jogo, né? Relacionado para o jogo e tal. Eu estava sozinho na sala, ele entrou e falou, posso falar com você? Eu falei, pode. Qual que é? Qual o problema? Ele falou assim, olha, se eu não for jogar, eu não vou concentrar. Porque ele era titular. Sim. Mas o Giba estava bem. Ninguém assina um contrato dizendo que vai ser titular. Você joga no time. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, não, eu quero jogar. Se eu não for jogar, eu não vou concentrar. Aí eu falei para ele... Mais uma queda de braço, né, Léo? Mais uma queda de braço. Eu falei para ele, o Wilson, é o seguinte, o seu nome está na relação do jogo.
e eu não vou tirar. O problema é seu. Se você quiser vir, você vem. Se você não quiser vir, você vai assumir a sua responsabilidade. Agora, uma coisa eu vou dizer, ou você vem ou você não vem, você não vai jogar. Você vai jogar a hora que você merecer. Por enquanto, vai jogar o Giba. E ele apareceu? Ele falou, tá bom, eu já avisei. Eu falei, tudo bem. Aí ele saiu. E eu fiquei ali, né? Por isso que eu falei para você, né? O treinador fica até mais tarde, né? E eu fiquei, passou 20 minutos, meia hora, ele voltou. Ele voltou e falou assim, ô Nelsinho, deixa quieto, eu vou vir. Eu falei, tá bom. É isso aí, mano. Vamos à luta. Sabe? Então, essas coisas é que você vai ganhando, o jogador vai percebendo, né? Que você está querendo organizar. Lógico, lógico. É igual o zagueiro. Vai você, bate primeiro, depois vou eu bato, para não vou bater toda hora, senão o cartão amarelo é para mim. Cada hora vinha um testar, né? Exatamente, exatamente. Então, agora, a hora que embalou, né? A hora que embalou, aí foi muito bom. Foi muito bom. Eu sou muito grato a todos eles. Sem dúvida. E o Neto era um fenômeno, né, Nelson? O Neto, né? O Neto... Era difícil? Não era difícil. Eu acompanhei bem de perto o Corinthians. Eu nunca tive problema com ele. E jogou muita bola aquele ano, né? Nunca tive problema assim. Lógico, a gente teve assim problemas, mas problema assim de se acertar, né? Não, vamos fazer isso e tal. Mas o Neto era o cara que o grupo conscientizou. Né? Que ele era o cara daquele Que ele era o cara. Vamos jogar para ele fazer a gente se dar bem. Exatamente. Então, tem 3 jogadores aí que cobriram a ausência, porque eu falei para os 3. Todo mundo achava que o Neto era meio, ele era atacante, ele jogava quase dentro da área, ele fazia gol igual louco, cara. Apesar de ele usar 10. O Neto, os caras falam de centroavante falso hoje. O Neto em 90, ele foi centroavante falso. É isso, ele usava 10, os caras falavam que ele era meio. O Neto nunca foi meia. Nunca. E ele era fazedor de gol, cara. O Neto era assim. O Neto, se você falasse para ele, vó, você tem que marcar. Você tem que pegar. Não é que ele não queria fazer. Ele tentava fazer 1, 2. Ele não conseguia. Ou faz gol ou marca. Então, eu chamei o Mauro, o Fabinho e o Tupã. Fabinho, também esqueci. Fabinho. Falei, vocês têm que dar um jeito. Aí nós vamos fazer o seguinte, os 3 vai dividir a função. O que o Neto não puder marcar, nós vamos marcar para ele. E a hora que a gente recebia a bola, o Neto era a prioridade. A bola tinha que chegar nele, porque ele finalizava, ele arrancava bem com a bola, né? E também era o homem dos lançamentos. Ele via um jogo que os caras não viam. Então, os jogadores se conscientizaram disso. Entendeu? Porque isso é difícil, né, Nelson? Porque a vaidade num jogo, num time, é complicado, velho. É difícil. Ele era o patrão? Não era. Ele era assim, ele é a estrela, né? Você conhece bem ele. Mas era, assim, muito, muito justo dentro do grupo. Sabe? Por isso que eu acho que os jogadores têm tanto carinho por ele, a turma dessa. Às vezes ele estourava aqui, daqui a pouco ele estava ali. Ele sempre foi generoso com a galera. Nunca teve problemas. E, Nelson, foi surpresa ganhar aquele campeonato? Olha, que hora que vocês falaram? Dá. Porque vocês entraram no ônibus com o bonde andando. Quando nós eliminamos o Atlético, eu falei, agora dá. Agora dá. Porque... Sinceramente, quando nós ficamos em 8º lugar, eu falei, puta, vamos pegar o Atlético. O Atlético estava direitinho, o Atlético estava organizado, estava jogando, estava marcando. Existiram jogos dramáticos, né, nesse mata-mata. Aqui lá nós empatamos 0-0, né? Uma coisa que ajudou muito a gente lá, o Fernandinho, foi que, sem querer, a torcida do Corinthians ficou em cima do nosso vestiário. Então, você lembra daqueles vidros que abriam, basculantes. Né? Basculantes que abriam, e estava aberto, que estava muito calor no dia. Então, a torcida gritava aqui, para nós,
a gente ouvia mais o barulho da torcida do Corinthians do que da torcida do Atlético. Isso incendiou. Isso incendiou. Incendiou. O time mexeu, entendeu? O time... Era um time extremamente emocional, né, Nelson? Era um time que acreditava muito, né? Lutava muito. Às vezes, falava... Sabia das suas dificuldades e conseguia. Exatamente. E olha que puseram a mão naquele caneco, cara. Foi muito bom isso aí. Mas tem passagens que, até chegar aí, cara, não que foi... mais que você falaria, isso aqui foi aqui que o título veio, acho que veio com o gol do Tupã, aquela loucura no estádio do Morumbi. Mas as passagens, né, as condições que, por exemplo, na Bahia, né, você deve lembrar, na Bahia, nós chegamos na Bahia, os caras não deixaram a gente dormir à noite no hotel, porque era barulho, era fogos, né? Quando nós chegamos no vestiário da Fonte Nova, antiga ainda, os caras ficaram preparados em cima assim, jogavam pedra, né, em cima do teto do ônibus, né? E aí, quando a gente entra no campo, tinha mais gente no campo, né, um modo de dizer, tinha mais gente no campo do que fora do campo. E torcedores do Bahia. Eu não lembro, era Loirinho que chamava um torcedor. O chefe de torcida. Chefe de torcida. Ele estava... Loirinho. Ele estava com vários bonecos pendurados aqui. Tudo bonecos era o uniforme do Corinthians. É mandinga? Mandinga. Aí ele chegou no Ronaldo assim e falou assim, aqui ó, vou furar teu olho para você não enxergar a bola. Foi um negócio assim. Cara. E você lembra? E os boleiros? Não, a gente, né? Uns ficaram surpresos, eu fiquei surpreso, porque, eu nunca vi isso, né, no futebol. Os caras dentro do campo. Chegamos no nosso banco, você lembra que era um fosso e tinha um balcão. Nesse balcão tinha farofa, tinha galinha preta, tinha de tudo. Tinha de tudo. Um negócio impressionante. Aí o Jacenir, né, que é cristão, né, crente, ele chegou com a toalha e jogava assim, batia, derrubava tudo. Quer dizer, então o time acreditando, né? Essas passagens... Tem mais alguma louca assim, Nelson? Porque cada jogo era uma doideira, né? Não, eu acho que essa foi a interessante, rapaz. E o herói improvável, Tupanzinho? Mas esse era uma máquina. Era uma máquina. Esse foi assim, um jogador que ele simbolizou a raça. Porque é um cara que é incansável. Incansável. Tanto para você jogar, como ele jogava, e quando era preciso fazer alguma coisa para o time. Tupã, você precisa fazer isso porque o time precisa disso. Ele ia lá e fazia esse extra e ainda fazia dele. Eu acho que a história não faz justiça para o Tupanzinho, né? Olha, eu tive, não vou falar o nome, né? Mas eu tive uma vez, eu já tinha saído do Corinthians e eu até debati um pouco assim com um treinador que falou que o Tupanzinho não era um jogador, né? Com as qualidades dele, né? E eu até entrei numa polêmica, né? Porque, sem dúvida, foi um grande jogador. Foi um grande jogador. A torcida precisa lembrar mais dele. Sem dúvida. Mas ele é lembrado. Ele é lembrado. Todos naquela época. Quietinho, né? Dele. E, Nelson, a tua história com o Corinthians, ela é toda entrelaçada, né, cara? Aí você ganhou esse título, entrou para a história, saiu, aí você tá do outro lado, numa final de campeonato, você tá dirigindo o São Paulo. Foi. O Corinthians chega, o Raí, eu não lembro o ano desse campeonato. Foi em 98. 98, o Raí chega, tava jogando na França, chega pro jogo da final. Foi. Aí você bota o Raí para jogar, acho que ele treinou uma vez. Nem sei se treinou uma vez. Não, ele chegou.
E você ganhou a final do O Corinthians. São Paulo, né? O São Paulo tentou colocá-lo no primeiro jogo. Não conseguiu, Por causa de documentação. por causa da documentação. Aí, o que aconteceu? Aí nós perdemos o primeiro jogo para o Corinthians, né? E aí na reapresentação nossa, na terça-feira, a gente jogava no domingo, o Zé Carlos, que era o responsável Zé Carlos, nossa, durante muitos anos. pela Né? documentação. Antes do seu Valentim e depois o Zé Carlos. Aí chegou para mim e falou assim, o Nelsinho, a diretoria falou para você que pode contar com o Raí. Mas o Raí já tinha treinado a semana passada. E aí nós começamos a treinar, mas não falamos nada para ninguém. Nem os jogadores sabiam. Não sabia que a documentação estava ok. Não, que ia chegar. Que era a certeza que ele ia jogar, que dúvida. Que podia contar com ele. Aí e o time era um time unido, que vinha jogando. O Raí tinha, apesar de ser o grande ídolo que é do São Paulo, né? Eu fui ver assim, um por um, né? O que turma achava, para não criar problema, né? Aí eu cheguei na maioria dos jogadores mais experientes e tal, falava, pô, se o Raí puder jogar, né? Pô, se esse cara jogar, a gente ganha fácil. Pô, tem que jogar. Posso pôr, então. A diretoria tem que trazer ele para jogar, tal. Tá bom, mas não falei nada para ninguém. Até no sábado... O Raí sabia. O Raí sabia. Falei, fica quieto. Aí a imprensa estava toda no CT e nós fomos fazer o trabalho de bola parada, né? Os escanteios, as E era o Lucha que estava no Corinthians, né? Mais uma vez você e Luxemburgo dando uma trombada. Era o Luxemburgo. Aí nós não colocamos, avisamos, Raí, você vai ficar no time sem colete, mas presta atenção. Você deu um tombo na gente também. É isso aí. Tomamos um tombo também. Eu não vou colocar você. Devia treinar, você não vai. Eu não vou colocar você no time A, mas você presta atenção no que está acontecendo e que você tem que fazer. E foi assim, ninguém sabia, né? Ninguém sabia, nem o pessoal que fazia aqueles programas de domingo de manhã, na concentração. A gente ficava na porta, sabia. dentro do hotel, ali na porta de entrada. Eu acho que foi uma grande surpresa, né? Foi um dos grandes tombos do futebol. O Raí foi muito... Aquela final ele arrebentou, né, cara? Fez o gol, né? Fez o gol e teve deu assim... do pênalti com o Dida também, não foi? Foi nesse jogo? Não, esse aí foi depois. Esse foi depois. Foi da final, que depois ele perdeu um pênalti, pisou até no pé do Dida, que era uma coisa incomum pro Raí, né? Mas essa final aí, a hora que os caras viram o Raí em campo, do outro lado você olhou, os caras do Corinthians, como é que ficaram? A surpresa geral. Surpresa geral. E a preocupação, né? Via os caras chamando o jogador na beira do campo antes do jogo começar, né? Para tentar arrumar, né? Tentar arrumar, mas realmente foi uma grande surpresa, né? Que coisa engraçada. Você deu um título pro Corinthians e tirou outro. Em 97, né? Em 97 nós fomos campeões paulista. E em 98 nós fomos campeões paulista também. Foi paulista aquela final, né? Paulista também. Pô, Nelson, mais uma vez o Corinthians no teu caminho. O Corinthians caiu uma vez. E você foi lá para pagar o incêndio, acho que faltavam 11 jogos. 11 jogos. Por que você pegou esse barco furado? Olha, eu acho assim, eu acho que eu quis ajudar. E quebrou a cara. Você sabe que eu tive um repórter, né? Que foi às 7 horas da manhã, ele tocou o porteiro do prédio. Tocou interfone no meu apartamento, eu já estava me aprontando, né? Ia tomar meu café, aí falou assim, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Falei, quem que é? Qual o nome dele? Fulano de tal. Pode falar, se lembrar, não tem problema. Não. Tá. Desculpe, vou preservar. Não, é isso, imagina. Não, era o cara de ponta. Sim. Era um cara de ponta. Ele entrou, nunca tinha ido na minha casa. Descobriu onde era. Nunca descobriu onde era. Aí chegou lá, vim tomar um café aqui. Vamos entrar aí, vamos tomar um café. Aí ele falou assim, você está louco. Ele falou, você está louco, o que você vai fazer? Você vai pegar o Corinthians, faltam 11 jogos.
Corinthians assim, 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 assim. Na beira do Não precipício. tem jeito, não tem jeito, não faça isso. Eu falei, não, eu já assumi o compromisso e eu quero ajudar, vou Por isso que você não tentar está ajudar. falando o nome. Eu achei que era porque o cara ia te dar notícia que você ia pro Não, Corinthians. não, não, não. Eu acertei, ele foi na manhã, a noite anterior eu tinha acertado para mim ir, que eu ia me apresentar na manhã seguinte. E aí ele falou, não faça isso. Pô, eu tenho respeito por você, não quero que aconteça Olha como isso nossa com relação você. era diferente, gente. Era uma Diferente, amizade. era diferente, muito diferente. E aí, mas é por isso, o Fernandinho, que hoje eu vejo que foi um erro meu. Talvez eu querendo ajudar, né? E não te ajudaram. Exatamente. E hoje eu estou, por exemplo, eu cheguei aqui em julho e eu não quero assumir nada, não vou assumir nada. Chega de apagar incêndio. Porque tudo que viesse hoje ou que vier hoje é para apagar incêndio, é para resultado para ontem, né? Então eu estou vendo muitas entrevistas, estou vendo uma maioria dos jogos, né? Vendo a coletiva dos treinadores para ir assimilando, né, o que... Até porque você está quase 2 décadas trabalhando no Japão. É. Mas, Nelson, essa história do Corinthians ainda é intrigante, cara, porque você pegou um momento de uma ruptura política no Corinthians muito Não grande. tinha presidente, né? O senhor do Alibe tinha sido afastado, tinha aquela história, quem ia pegar... Era o vice-presidente. Era o Gebran? Não era o Gebran, era o diretor de futebol. Não me lembro quem era. Mas você pegou um barco aqui, parecia que não é que queriam que o Corinthians caísse, mas também parece que não estavam fazendo muita força para consolidar uma virada política. Precisava de um fato forte para consolidar uma mudança política, porque o Corinthians sempre passou. Veio lá do Vadielu, depois passou para o seu Matheus, aí veio uma dinastia muito grande com o seu Alberto do Alibe, e o Corinthians tinha essas continuidades, o futebol dessa época tinha essas continuidades. Existia ali um movimento de ruptura muito grande, interesse de chegada de gente que não eram pessoas tão novas no clube, mas já eram do convívio do clube. Mas e eu já vi você falando sobre isso em alguns momentos. Você se sentiu desamparado, largado, ou existia, então, vamos deixar o bicho pegar fogo de vez para a gente poder chegar na terra arrasada e tentar resolver algo? Essa é a impressão que eu tive e que tenho até hoje. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, né, o pessoal da Gaviões, no segundo dia que eu estava trabalhando, eles pediram para conversar comigo. E aí eu atendi. Acho que tinha uns 5, 6 membros da Gaviões, né, com o seu presidente. Era o Dentinho? Na época era o Metaleiro. Metaleiro. Né? Dentinho anterior. Dentinho da tua época de 90. Ele veio e falou para mim assim, ó, nós respeitamos muito o senhor pelo que você já fez pelo Corinthians, mas nós vamos dar uma lista de 8 jogadores para o senhor que nós não vamos apoiar. Então, não adianta escalar. Eu falei, pô, mas espera um pouco. Sem ver a lista, né? Eu falei, como é que você... você me tira 8 jogadores que eu não posso escalar porque vocês não vão apoiar? Eu falei, então já vou dizer para vocês aqui agora. Eu não sei quem são esses jogadores. Você não conheceu? Não, eu não depois dessa discussão, dessa conversa, eles também não me passaram. Aí, então eu também não quero saber, porque eu não vou aceitar essa determinação de vocês. Claro. Falei, pô, não é um jogador. Vocês torcem o escalo. Não é um jogador, são 8 jogadores que vocês estão me pedindo. O elenco do Corinthians não é grande. Então, eu não posso deixar 8 jogadores de lado. Quer dizer, então, isso foi acontecendo. Por isso que eu acho que a coisa era para esse sentido mesmo que você falou. Mas e de onde vinha isso? É difícil. Quem estava do teu lado? O que falava para você? Quem estava do meu lado era o seu Gebran. Essa era a pessoa que estava sempre, foi uma pessoa que acompanhou a equipe. Antônio Gebran. Ia no ônibus com a gente,
aparecia nas concentrações, né? Conversava, mas só isso. Quem mais tinha lá? Quem era do outro lado? Bom, depois o Andrés foi eleito presidente. Ainda antes do descenso. Antes do descenso. E aí? Acho que faltava o quê? Hoje é em novembro a eleição do Corinthians. Antes, acho que era em outubro, não era? Não, eu acho que era mais ou menos nessa época também. Outubro, final do ano. Aí não Você tinha os jogos, alguns jogos para salvar ainda. Ele comparecia ao clube, tudo, mas, assim, nada de novo. Nada de novo. Tudo ficou, né? Nós ficamos, assim, meio sem bastidores. Mas vocês não conversavam? Conversavam, mas não tinha o que conversar. O que faltou? Você sabe que num momento desse, né, você tem que trabalhar nos bastidores também, né, Fernandinho? Não é só esperar o nosso time, o time do Corinthians na época, não era um time que tinha qualidade. Não era um time. Não era um time. Então, nós ainda conseguimos, né? Nós, por um ponto que nós... Foi empate com o Grêmio lá em Porto Alegre. Foi empate com o Grêmio. Estava no jogo. Se a gente tivesse... Foi um jogo marcante para mim, fiquei sem voz, velho. Nós perdemos para o Vasco no Pacaembu de 1-0, um gol de orelha do Alan Patrick, né? E se a gente tivesse um ponto, né? Não caía. Não caía. Nós empatamos lá no Sul, né? Então, mas não tinha nada. Você acha que tinha interesse que o Corinthians caísse? Não sei, porque... Ou não tinha interesse que não caísse? Não, às vezes é melhor você pegar as coisas, iniciar o trabalho de baixo, né? Terra arrasada de baixo, né? Cara, isso assim, não é novidade no futebol. Não isso acontece. Não é. Mas na proporção que é um time do tamanho do Corinthians, é uma coisa grave. Sim, sem dúvida, pô. Sem dúvida. Eu acho que quando você está disposto a trabalhar, né, você está ali na sua função, você tem que cumprir a sua função. Né? Você tem que cumprir a sua função. No rebaixamento, você acha que te abandonaram, então, Nelson? Abandonar o time. O time. Né? Abandonar o time, sem dúvida. E você acha justo quando colocam essa marca, depois de tanto, aquela história que você fez, pelo ciclo que criou, porque parece que a culpa foi tua. Não. E você chegou com o bonde andando. Não, o corintiano não pensa isso. Não pensa isso. Eu tenho isso aí, a melhor resposta é na rua. Da torcida. Da torcida, entendeu? Do corintiano. Entendeu? Talvez aquele torcedor mais fanático, né? Mas eu nunca fui na rua, alguém fala, pô, você derrubou o Corinthians, você... Nunca. A maioria das vezes, a maioria dos corintianos fala, pô, você não tinha culpa nenhuma naquilo que estava acontecendo. É a grande dor da tua carreira, a tua grande traição? Não levo para esse lado. Sabe por quê? Porque Deus me deu, né? Deus me deu a oportunidade de mostrar a minha competência. Sim. Logo em seguida, em 2008, eu fui campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Com o esporte. Com um time muito melhor, mas muito melhor do que eu tinha. Eu estava nessa final. Exatamente. Eu trabalhei lá em Recife. Exatamente. Uma loucura. Então, né? Olha como é... Não, então, é que essa volta que o mundo dá, cara. Né? Mostrou a minha competência. Foi um grito, Nelson, de... Não, lógico que a conquista, mas é um grito de desforra. Eu queria ganhar como eu sempre quis ganhar um título. Mas pô, você está numa final, era diferente. Sabe? Era diferente. Mesmo porque os vestiários do visitante tinha camisas pretas escrito assim, eu já sabia. Quer dizer, eles já sabiam que ia ser campeão. Do Corinthians? No vestiário do Corinthians. Tinha umas camisetas pretas escrito, eu já sabia. Aí você só mostrou para os teus. Pô, aí levamos com a favela lá e entregamos na comunidade lá, né? Então, eu acho assim, eu acho que eu já perdi e já ganhei.
Fernandinho. Sim, Mas nas minhas derrotas, eu sempre tiro lições. Entendeu? Eu sempre tiro lições. Não adianta. Você tem que aprender, quando você cair, você tem que aprender a levantar. Mas você, Nelson, tem uma coisa que é impressionante. A tua trajetória, apesar desse episódio, cara, ela é sempre associada a uma coisa reta, tranquila, correta. Sim. Cara, eu nunca ouvi. Além desse teu desabafo aí, eu não ouvi nada, ao contrário, eu falei, pô, o Nelson. Não, o Nelson é o Nelson, cara. Isso aí é um negócio. Eu acho assim, eu acho que você, né? Meu pai sempre falava, né? O pai falava, filho, escolhe as pessoas que sentam na tua mesa. Porque é um exemplo, né? Quer dizer, eu sempre procuro, se você me der o respeito, você vai ter o meu respeito. Isso é básico, a gente aprende não é? em casa. Isso os nossos pais ensinam. Se você por me der o seu respeito... Por isso que a relação no futebol hoje está tão ruim. Perdeu o respeito. Eu tenho uma relação, lógico que nem todos gostam de mim. Mas eu não tenho assim ninguém que possa falar, não, eu fiz, o Nelsinho fez isso, o Nelsinho fez aquilo, não. E quando eu fiz Acho pelo que esse trabalho. É teu grande currículo, né? Pelo trabalho, eu fiz pelo trabalho, pela exigência do trabalho, por vestir a camisa dos times, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, da Ponte Preta, da Portuguesa, né, do Santos, do Juventus, do Internacional, enfim, do esporte. Quer dizer, então, eu acho que eu estou na minha luta. Mas eu acho que um dos maiores presentes que você teve na tua carreira, cara, você vai me falar se eu tô louco, você trabalhar com teu filho, cara, que é preparador físico, e hoje é treinador de futebol, o Eduardo também. Cara, eu acho que eu tive poucas oportunidades de bater uma bola com meu pai, de conviver muito com meu pai, pela função dele, era taxista, nunca estava em casa, o seu Hélio sempre ralou demais. Mas, cara, eu acho que isso aí é uma da... Muita gente acha que não é que você está protegendo o filho, que você está tendo um privilégio, meu irmão. Você está tendo um privilégio de estar lá com o teu filho trampando, e acho que para o teu filho, Eduardo Batista, é maior ainda, cara. Sim, foi... E acho que em algum momento você deve ter ouvido muita asneira. Muita asneira. Mas eu vejo do outro jeito isso, cara. Veja bem, eu procurei, não só ele, como os outros meus filhos, né? Como a mesma coisa fazem com o Tite, com o filho dele, cara. As pessoas ligavam para mim. O Eduardo ficou... Ele foi teu preparador físico. Foi. O Eduardo ficou... Naquela Copa do Brasil, não foi? Ele era o preparador físico que vocês ganharam do Corinthians. Foi. Isso é legal demais. Ele trabalhou, um bom presente, acho que tu teve. Ele trabalhou no Paulista de Jundiaí, ele trabalhou no Araçatuba, ele trabalhou em outros clubes aí e não recebia. E os próprios, às vezes, alguns treinadores ou pessoas que conheciam ele, me conheciam, me ligavam e falavam assim, pô, não é possível, pô, você não leva teu filho com você, pô. Pô, ele está pronto. Eu falei, a hora que ele estiver pronto, eu vou saber. Eu só vou trazer ele a hora que ele estiver pronto, que eu achar que ele está pronto, não o que vocês acham que ele está pronto. Mas como o pai devia doer, você vê o cara ralando. Sim, pô, você imagine ele ir para Araçatuba, né, de ir lá no receber, trabalhar no Paulista, apesar que recebeu no Paulista tudo, mas né, E é difícil para o filho carregar esse estigma do pai de sucesso, do pai famoso. Sempre o mérito vai estar em segundo plano. Nós somos cruéis. Aí eu fui para o Goiás, né? Eu fui para o Goiás, nós ficamos lá o primeiro ano, e aí no final do ano o Goiás queria renovar meu contrato, e eu estava como preparador físico, eu estava com o Portela. Grande, né? Faleceu o professor Portela, grande amigo. Eu estava com dupla do Caninho. Dupla da Portuguesa. Professor, né? Portela. Aí eu falei assim, eu falei, olha, eu tenho o meu filho, ele é
preparador físico e é fisiologista. Como eu trabalhava no Goiás, eu trabalhava também com a base, trabalhava assim, usava muito eles nos meus treinamentos, né? Eu falei, seria bom a gente fazer um trabalho de preparação para esses jogadores. E aí ele foi contratado, né? A minha exigência era, olha, eu quero ele aqui para fazer esse trabalho, senão eu não vou ficar. Aí acertou, ficou. Aí nós estamos lá, né? Trabalhando. Aquele Radamés, que era No vôlei. ele estava Radamés Latari. como diretor do Flamengo. Ele foi diretor Aí lá, ele, diretor aí ele técnico da me ligou, seleção. tal, olha, pô, nós queremos você aqui, vamos. Acabei indo. Só que eu estava com o Portela e o Eduardo. Então, ele estava lá comigo, tal, eu chamei ele e falei assim, chegou a tua vez. Você vai ser o preparador físico meu no Flamengo. E aí ele começou a carreira dele assim comigo. Não, ele falou, pô, eu falei, não, vamos, o que precisar eu te ajudo, você também já não é mais nenhum menino. Você conseguia separar pai e filho? Não, conseguimos, nós tivemos algumas discussões, né, assim, de trabalho, porque ele tem uma personalidade forte. Ele é. Né, e eu também tenho. Então, quando a gente os fios cruzavam assim, era mais numa boa, era profissionalmente, né? E aí nós fomos para o Flamengo, e aí ele ficou comigo, né? Aí nós fomos para o Japão, ele ficou no Japão comigo de 2009 a 2011, quando teve aquele grande terremoto, né? E aí onde estava a área que estava a minha nora e os meus 2 netos, era muito perto da onde aconteceu a movimentação, né? E aí elas ficaram com medo, tal, e ele falou, pai, eu preciso ir embora, eles não querem ficar, tal. E aí ele veio embora e acabou arrumando no esporte, que a gente já tinha passado pelo esporte, né? E antes de ir para o Japão, nós fomos campeões no esporte, na Copa do Brasil. E 2 títulos pernambucanos, né? Aí ele virou técnico. Aí ele já estava preparando ele para isso. E vocês já jogaram contra? Não. Como treinador, né? Como treinador, não. Como preparador físico, sim, já. Né? Mas é diferente como treinador. Agora, como treinador. Você quer? Quero, lógico. Quero sim. Você vai dar mole para o teu filho? Não, eu vou trabalhar, né? A gente conversa muito, né? A gente conversa muito. Quando eu tinha alguma dúvida, quando ele tem alguma dúvida, a gente troca ideia, né? Então, mas eu sentia que ele tinha assim um QI para ser um treinador, né? E você, Nelson, eu acho que é o treinador mais longevo, de mais tempo trabalhando no Japão. São quase 20 anos, né? Foram 17 anos. 17 anos. E aí, meu? Olha, não é fácil. Não é fácil, mas, sabe... O que segura um cara de 17 anos num local tão exigente? O Japão é exigente. A sociedade é exigente. Muito exigente. Nós somos esculhambados. Se você, no Japão, é assim, tudo antes de se conversar, tudo antes de você fazer, você tem que conversar. E eles anotam tudo que você fala. Só para você ter uma ideia. Tudo que você fala. Quando acontece alguma coisa, eles falam assim, não, mas faltou isso aqui. Vamos lá, tem 10 itens, né? 10 cláusulas lá e tal, mas faltou essa cláusula aqui. Entendeu? É muita cobrança. Eu sempre falo, né, que a gente latino, eu pego um revólver e dou um tiro, eu mato você direto. Tum! O japonês, ele vai te cutucando com uma agulha, vai cutucando, até você sentir e cair, entendeu? É bom trabalhar lá, mas é um país, a cultura sensacional, né? Sensacional, a educação, né? O respeito que eles têm pelos estrangeiros, né? Então, eu gostei muito de lá. Foram 17 anos. E agora você quer trabalhar aqui?
eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui, estou me sentindo muito bem, entendeu? Estou, assim, fisicamente, clinicamente, muito bem. E eu quero terminar minha carreira aqui. Entendeu? Não é que eu vou jogar. Não, eu quero posso iniciar esse ano, ou ano que vem, e no final do ano eu falar, chega. Você é um cara que acho que tem uma propriedade muito grande para falar por esses seus 17 anos de Japão. Você foi um estrangeiro. Fui um estrangeiro. E hoje aqui no futebol brasileiro a gente tem uma polêmica, acho que tão estranha, da quantidade de técnicos estrangeiros aqui dentro. Que é incomum, mas é a nossa realidade hoje. E você viveu o outro lado da moeda, você foi o estrangeiro. Como é que você vê? Essa pergunta já me fizeram várias vezes, né? E eu sempre digo o seguinte, Fernandinho. Eu, como estrangeiro, eu não posso ser contra. Né? Eu acho que eu fui estrangeiro durante 17 anos. E sempre fui respeitado. Né? Sempre fui respeitado, graças a Deus. Só que no Brasil, né? Depois da Copa do Mundo, aqui no Brasil, assim, um exemplo que eu dou é que pegaram um saco de farinha, pegaram todos os treinadores brasileiros e jogaram dentro desse saco. Ninguém prestava mais. O que aconteceu? O prejuízo que deu. Prejuízo que deu, não só para os treinadores que estavam trabalhando na época. Jogaram os treinadores jovens para trabalhar. Antes da hora. Antes da hora, exatamente. E queimaram muitos treinadores. Queimaram muitos treinadores. Então, os estrangeiros que deu certo aqui no Japão, aqui no Brasil, o Abel. Agora o Caixinha. O Caixinha, que está fazendo um grande trabalho no Bragantino. Voivoda. Mas vários passaram, duraram menos que um trem na estação do metrô. Exatamente. A maioria veio, ficou aqui 6 meses e foi embora. O próprio Jorge Jesus. Sim. Né? Que se beneficiou do momento econômico do Flamengo enorme, que contratava quem queria e parecia o Real Madrid. Eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele. Então, hoje o dinheiro equilibrou um pouco. O que eu acho? Eu acho que o que está faltando é você valorizar o estrangeiro e o brasileiro. Não ser binário, o A ou B. Não, todos eles, né? Aqueles que tiverem qualidade, seja estrangeiro ou seja brasileiro, acabou. Tá aí para trabalhar. Não é? Você está com quantos anos, Nelson? Eu estou com 73. E por que falam que o Luxemburgo está velho? Com quase a tua idade. O Filipão está velho. O Filipão é mais novo que eu. Eu sou mais velho mas desculpa, Filipão, mas está bem mais estragado, né, meu? O Filipão, o Vanderlei e o Filipão são mais novos que eu. Mas qual que é a relação de idade com trabalho no futebol? Por que isso? Eu não sei dizer, não sei responder para você isso. Isso aí ideias, terminologia, métodos. Aqui no Brasil, hoje não, hoje já melhorou. Mas jogador que chegava na época que eu jogava, jogador que chegava a 34, 35 anos era velho. Se chegasse. 30 já era velho. Em time grande não se jogava jogador com 35 anos, como joga hoje, jogador com 38 ou com 40 anos. O Fábio do Cruzeiro, 42, o próprio até 43. Felipe Melo, né, que estão aí estão jogando, não estão roubando. Estão jogando, né? Então, eu acho assim, eu acho que eu sou um treinador que eu procuro me atualizar. Eu sou um treinador que tenho experiência, né? E me atualizo. Tanto o que eu estou fazendo hoje, o Fernandinho? Eu estou assistindo jogos aqui de perto, né? Estou conhecendo novos jogadores de perto, né? E estou observando as perguntas da mídia, que mudou, ver a coletiva dos treinadores, né? Isso é importante. Uma coletiva, para mim, é uma covardia. Não é conversa, é um cara metralhado.
Nelson, por que nós perdemos a identidade do futebol brasileiro, cara? Porque a gente quer toda hora trazer algo que não é nosso. Tudo bem, evoluir, mudar alguma coisa, mas nós perdemos quem tinha de melhor. Eu não vejo, o cara fala coletivo, eu não vejo mais um jogador brasileiro pegar a bola que sempre tem mano a mano, bem pra cima. Você marcou quantos, cara? Que você tinha que se virar para marcar. Isso, tomaram isso no futebol brasileiro em nome da modernidade. Quer algo mais moderno do que ser instintivo, ser você mesmo? Isso é atemporal. E tomaram isso do jogador do futebol brasileiro, Nelson. Eu acho assim, eu acho que você diz, né, que nós queremos trazer muitas coisas para o futebol brasileiro. Que não são nossas. Que não são nossas. Mas eu acho que há uma coisa mais grave ainda. Nós deixamos escapar muitas coisas boas nossas para os outros. Para os outros. Sim. Não é? É o que nós abrimos mão de fazer. Abrimos mão de fazer, exatamente. O futebol, ele se modernizou, né? Até no seu vocabulário. Mas eu nunca vi um jogador... Não é? Mas eu nunca vi um jogador tão instintivo como o brasileiro. Vou colocar ali os argentinos, que estão ali perto da gente. O resto do mundo não tem. Bom, o incrível, né? Isso, né, tem alguns que estão indo bem, mas o futebol brasileiro contratar jogadores venezuelanos para serem a solução do seu time. Nós temos um cara do Irã aqui, no Curitiba. Então, nada contra, mas o Irã vai ensinar o quê para nós? Eu acho assim que eles estão deixando os clubes, né? Estão levando muita gente boa, jovem, para fora. Né? Mas isso é difícil segurar por causa... Sim, é difícil. A economia talvez mude. É muito difícil. Mas também a gente tem que ter bons jogadores aqui dentro. Né? Nós não podemos... Eu achava assim, Fernandinho, na época que eu ainda era atleta, quando eu via chegar um cara bom no meu time, eu falava, pô, esse cara vai ensinar a gente. As atitudes dele, a maneira dele se comportar. Então, eu observava muito o cara, falei, pô, esse cara tem qualidade para ajudar a gente. Então, a gente precisa aprender com ele. Muita coisa a gente tem que aprender. Hoje não tem isso mais. Uma coisa que assim me espanta, e a gente está caminhando para isso, a gente não percebe, nós vamos virar um campeonato espanhol, nós vamos virar um campeonato inglês. Argentino. Tem 2 ou 3 times. O Campeonato Brasileiro começava com no mínimo 10 que poderiam ganhar e ganhavam. O buraco está ficando maior para quem não tem dinheiro. E aí? Você vê o exemplo, né, por exemplo, da Série B. A Série B, ela tem hoje, faltando acho que 4 ou 5 rodadas. Menos, 3 ou 4, por aí. Ela tem 8, 9 clubes em condições de se classificar. Sim. Né? Por quê? Porque eles estão buscando um trabalho. Há equilíbrio. Exatamente. Não há disparidade econômica. Exatamente. É isso que acontece. Você viveu 17 anos num país que, dentro dos seus problemas, da sua realidade, sempre valoriza demais o ídolo, o trabalho, o respeito. Por que aqui no Brasil o Neymar, que é o nosso grande ídolo, ele é tão odiado? Porque ele dá motivo, né? Ele tem, como atleta, né? Eu como pessoa, eu não o conheço, né? Não também, mas muitas informações que a gente tem dele, eu acho que o atleta, ele deixou, né, um atleta como o Neymar. O Neymar, a minha impressão que eu tenho de longe, é que o futebol para ele é um bico. Fica aí. Ele tem outras coisas, né, que dá mais economicamente, rende mais para ele, né? Não que o futebol não renda, mas ele tem outros compromissos fora das 4 linhas, né, que ele poderia valorizar mais o futebol. Ele é mais jogador que o Cristiano Ronaldo, que o Messi, tecnicamente? Eu acho que ele é mais, tecnicamente falando, ele é mais jogador que os dois. Eu acho. Porque ele tem um poder de criatividade. Né? Ele
Ele tem o poder de decisão, de fazer a jogada, de criar a jogada, tecnicamente falando. Depois do Pelé, é o Ronaldinho Gaúcho ou é o Neymar? Não, não. É o Ronaldinho Gaúcho. Eu também, para mim não tem igual. Esse é como o pessoal apelida ele, né? Como é que é o cara Malabarista, mágico? É mágico, né? Pô, esse cara jogou muito. Sim. Foi uma pena, né? Ele parar quando ele parou. Né? Foi realmente muito triste. O futebol teve uma perda muito grande desse cara. Porque ele parou muito cedo. Para a qualidade dele, ele parou muito cedo. Ele poderia esticar mais. Até agora. Quem foi o teu maior jogador que você treinou? Que eu treinei? É. Puxa vida. Olha, um treinador, um jogador assim que, por exemplo, eu poderia falar assim para você, no São Paulo, Denilson. No Corinthians, Neto. No Flamengo. O Flamengo tinha aquele menino que era do Vasco, que jogava... Sorato? Não, jogava lateral esquerdo, jogava na meia. Felipe, um jogador Monstro. Também. Fazia ele com a bola no pé, ele escondia a bola. Né? Então, esses mais me chamaram a atenção. Você está de volta no Brasil. Quem você quer treinar? Hoje você pode escolher. Não é poder escolher. Desejo. Eu não tenho assim... eu não tenho a prioridade de grandes equipes, sinceramente. Sabe por quê? Porque eu já conheço todos esses caminhos aí. Eu aprendi muito, né? Eu evoluí taticamente no futebol japonês. E eu quero passar isso, sabe? Eu quero passar isso para o clube. Pode ser qualquer outro clube. Lógico, se tiver um convite de uma grande equipe, será um prazer. Você voltaria a treinar o Corinthians? Não é momento de falar nisso agora, né? Porque todos eles têm treinadores. Então... Não, sim, mas pela tua história. Não estou dizendo que você vai entrar no Corinthians hoje, mas pela tua história. Em algum momento, você não vai parar amanhã, em algum momento. Não é minha prioridade. Por quê? Por que não? Por que não? E dos que você passou, onde você queria voltar? Não, eu quero... Onde eu passei, eu deixei sempre a portas abertas. Sempre, sempre. Então, eu não posso falar isso para você. Bom, minha gente, aí Nelsinho Batista. Nelson, que prazer. Agora, não, rapaz, porque você é sempre muito sincero. Esse final foi... Mas é um prazer muito grande, Nelson. Primeiro, saber que você está de volta aqui para o Brasil. Você é um cara que faz parte da nossa história, da história recente do futebol. Como atleta, como treinador. Deixou sua marca aí no coração de muita gente. E eu estou muito feliz de saber que você, como você disse, hoje, se você voltar a trabalhar, você vai ser o mais longevo, né? Que em breve, começo da temporada está terminando, daqui a pouco começa, você vai ser o técnico mais longevo, inteiro, com vontade, reciclado, com cabeça nova, ideias novas. Eu acho que isso é muito legal, não só para o futebol, para mostrar para a sociedade que a gente não pode estabelecer limites onde eles não existem. Exatamente. Eu acho que isso é muito... Essa mensagem principal que você passa, de toda essa experiência, podia estar tranquilo, acomodado. Grana, tenho certeza que não é o problema. Prazer, acho que é a tua grande motivação. E acho que isso é o que bate para quem está do outro lado. Você sabe que eu tenho, desculpa de cortar você. Por favor. Mas eu tenho assim uma coisa comigo. Eu passei 17 anos falando com os jogadores, com um tradutor. Então, o que eu tinha que fazer, Fernandinho? Eu tinha que, às vezes, porque o tradutor, você chega, eu falo assim, porra, essa água aqui. Aí o tradutor vai para você e fala assim, essa água aqui. Entendeu? Então, o que eu substituía nesse momento? A minha feição. Quer dizer, eu falava
né? A tradução do tradutor era uma, mas ele estava vendo o meu rosto que eu estava explodindo, né? Então, eu quero, faz muito tempo que eu não trabalho com os jogadores falando diretamente com os jogadores. Então, é uma sensação que eu quero ter de novo. Que legal. Entendeu? Estou super atualizado, né? Que a gente vê aí um monte de gente falando que como é que é? Tá defasado, ultrapassado. Nada. O futebol a gente acompanha. Mas é muito legal esse seu desejo de se comunicar. Sim, é isso que eu quero. Eu tenho saudade disso, entendeu? Porque lógico que a gente, de uma forma ou de outra, o jogador acabava entendendo, né? Mas eu quero ter essa tranquilidade de falar para você e saber... Você entender. E você está entendendo, né? Coisa que era muito complicada. Qual que é a tua primeira frase quando você chegar no time que você tem vontade de soltar? Putz. Eu tenho assim, eu acho que a gente tem que pensar no dia a dia, né? Se você tem... Você entrar lá e falar bom dia e todo mundo entender. No dia a dia, né? No dia a dia, você tem que fazer que os jogadores entendam a função de cada um. É isso que eu quero, eu sempre passo isso para eles. Eu falo, quero saber, lógico que esse bom dia, todo mundo sabe, né? Mas lá no Japão também, um bom dia, todo mundo já sabia qual era, né? Bom dia, todo mundo já estava sabendo o que eu estava dizendo. Bom Não entendia, mas sabia o que estava falando. Sabia o que estava dizendo, né? Nelson, muito obrigado. Tchau. Foi um prazer revê-lo aqui. Todo meu. Nelsinho Batista, treinador histórico, já está de volta no futebol brasileiro. E é isso aí, minha gente. Acompanhe o Papo de Boleiro nas nossas mídias sociais. Está aqui, você acompanha no telão. E você sabe, aqui a conversa é diferente. Valeu, até mais.